nacionais da Guiné-Bissau. Entretanto, a Comissão Europeia comprometeu-se a doar a Guiné-Bissau 160 milhões de euros até 2020. Não seja mais um fardo para a comunidade internacional, mas sim um exemplo a ser citado. A solidariedade subregional é reforçada com a presença do presidente do Senegal. Tous ces efforts témoignent de l'évolution positive de la situation en Guinée-Bissau. Ce sont des signes encourageants de crédibilité et de confiance qui démontrent que le pays, son président et son gouvernement sont sur la bonne voie et méritent l'appui des partenaires au développement. O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira, assegurou a todos em Bruxelas que o país está diferente e pronto para uma parceria renovada. E um dia depois da União Europeia ter decidido suspender as restrições à cooperação com a Guiné-Bissau, impostas em 2011, na sequência do golpe militar de 2010, o Comissário Europeu para a Cooperação Internacional e Desenvolvimento anunciou que, além do apoio já anunciado no ano passado, há mais. That the European Commission commits to providing 160 million euros to Guinea-Bissau between now and 2020. A comunidade internacional mostra-se preocupada, no entanto, com o muito que ainda há a fazer. Much needs to be done to ensure the rule of law, the functioning of democratic institutions and the establishment of an effective public administration. Much needs to be done to fight corruption, impunity and trans-border organized crime. As dezenas de organizações internacionais e países que participam neste encontro vão receber uma lista de 208 projetos que constituem a primeira vaga do plano, com um custo estimado de 732 milhões de euros. Deste conjunto, estão por financiar 100 projetos. O presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Kassamá, proferiu hoje uma declaração política de apoio à mesa redonda de Bruxelas. Todas as atenções dos guineenses estão viradas para Bruxelas, onde o futuro socioeconómico e político da Guiné-Bissau foram debatidos hoje. Reúne em Bruxelas a Conferência de Doadores e de Parceiros de Desenvolvimento do meu país. Decidi, em nome do Parlamento guineense, juntar-me a esse evento diplomático tão importante para a Guiné-Bissau. Nesta feliz ocasião, apelo à generosidade dos representantes dos Estados soberanos amigos e aos representantes das organizações internacionais solidárias presentes na mesa redonda para, através de suas contribuições financeiras, entrar em força na transformação das esperanças do povo da Guiné-Bissau numa realidade tangível de desenvolvimento econômico e social. Quero, em particular, destacar o gesto notável de Sua Excelência Sr. Presidente Macky Sall, cuja presença em Bruxelas, além de conferir muito brilho à conferência, transmite um testemunho forte da solidariedade africana para com a Guiné-Bissau e uma demonstração de amizade profunda entre o povo guineense e o povo senegalês irmão. Em nome dos deputados da Guiné-Bissau, agradeço à União Europeia. Em particular, agradeço a Sua Excelência, Senhora Neve Mimissa, Comissária para a Cooperação Internacional e o Desenvolvimento, por mais esta demonstração de solidariedade para com o meu país, sem a qual dificilmente se poderia viabilizar este grande evento internacional totalmente centrado nas aspirações do povo guineense ao progresso econômico e social. Agradeço ainda ao Sr. Geoffrey Feltman, Subsecretário-Geral das Nações Unidas, que, em nome de Sua Excelência,
Sr. Ban Ki-moon, secretário-geral das Nações, levou para a mesa redonda de Bruxelas a solidariedade da comunidade internacional de que os guineenses tanto precisam nesta hora de esperança. Aos meus compatriotas, e muito em especial a Sua Excelência, Sr. Presidente da República, Dr. José Mário Vaz, e a Sua Excelência, Sr. Primeiro-Ministro, Engenheiro Domingos Simões Pereira, a Assembleia Nacional Popular deseja um bom trabalho e os maiores sucessos a bem da nação guineense. Uma declaração especial a favor de Guiné-Bissau será proferida na mesa redonda pela delegação do Fundo Monetário Internacional FMI. A confirmação foi feita hoje pelo representante residente em Bissau desta organização financeira internacional. A delegação do Fundo Monetário Internacional, presente na Conferência dos Doadores em Bruxelas, fará uma declaração positiva para incentivar o desembolso de fundos a favor da Guiné-Bissau. Embora, noutros termos, esta afirmação foi proferida esta manhã em conferência de imprensa pelo representante residente do Fundo Monetário Internacional da Guiné-Bissau. Nessa reunião, que hoje está a recurrir em Bruxelas, nosso representante, o chefe de missão, o Sr. Félix Fischer, que fez uma conferência de imprensa, lembra, veio em fevereiro, ele vai fazer um statement, chama-se, ou seja, uma declaração sobre a evolução da economia de Guiné-Bissau no período 2014. E como vocês sabem, essa declaração é favorável, não é? O governo atingiu seus objetivos que formulou no orçamento de 2014. E as perspectivas de 2015. Então, o Fundo Monetário vai fazer essa declaração que é positiva. Alfredo Torres apresentou ainda alternativas das autoridades de Bissau como o Plano B para o relançamento econômico da Guiné-Bissau em caso de um eventual falhanço da mesa redonda de Bruxelas. No processo de produção, há fatores que não são puramente capital. Entre capital, mano de obra e outros fatores. Então, agora, a não chegada de recursos externos tendrían que ser sustituídos por esforços domésticos. E, aliás, seriam muito melhores porque são recursos que podem garantir um processo sostenível a longo prazo. E existe possibilidade para aumentar? Claro. E já demonstrei que, por exemplo, reformas estruturais que se podem fazer na arrecadação de impostos, introdução de valor acrescentado, podem melhorar substancialmente os recursos do governo. Em jeito de rodapé, Torres fez um balanço positivo do crescimento econômico do país em termos percentuais nos últimos 2 anos. As perspectivas para o ano 2005 ou 2015 são que, em base ao que nós vemos em 2014, o caju, que é a principal fonte de exportação de produtos aqui, o preço internacional é mais favorável que o ano passado, o volume é possível que também melhore, de maneira que esta exportação garante a produção de outros setores como a construção, que estamos vendo, eletricidade, água, garante esse crescimento de 4,5%. Recordamos, o Fundo Monetário Internacional é um dos parceiros econômicos que, ao longo dos tempos, tem vindo a dar assistência técnica à Guiné-Bissau nos domínios econômicos e financeiros. Na Conferência de Bruxelas, a Guiné-Bissau recebeu promessas financeiras de vários países e organizações internacionais, um valor que não estavam à espera. Na ausência do primeiro-ministro, o número 2 do executivo, Bassirou Dia, reuniu-se com a missão exploratória da Câmara do Comércio Chinesa que se encontra no país. Um elemento da delegação contou áreas que se pretendem investir na Guiné-Bissau. E fala como eles em Guiné-Bissau, para bem jogar como aqui Guiné-Bissau está, depois para trabalho, fazer construção, depois eles para Guiné-Bissau arrancar desenvolve. E eles fazem tudo para ser obra firme na Guiné-Bissau. Como eles construem empresa de água mineral, eles construem ruas, depois eles construem também estrada, eles construem hotéis na Guiné-Bissau. O chefe adjunto do Palácio do Governo, Bassirou Dia, revelou que o país apresenta condições favoráveis para atrair investimento estrangeiro do que qualquer outro na sua região. Na qual está incluído dentro da nossa visão estratégica de desenvolvimento, a área da infraestruturização do país, a área da agroindústria, a área dos transportes, a área do turismo,
várias áreas de parceria. E eles estão na Guiné, chegaram a um país com um código de investimento talvez mais atraente da nossa sub-região, um país com um dispositivo jurídico para uma parceria público-privado, um país que acarinha os empresários, não como outros países, na qual se você vem para investir, é obrigado a associar-se com o nacional, pelo menos terá que ter um 30% dentro da empresa. A Guiné-Bissau é um país aberto, na qual eles podem estar aqui, terem a sua empresa 100% e terem todas as condições para poderem desenvolver as suas atividades. Já antes, a delegação manteve reunido com o Ministro das Obras Públicas com a mesma finalidade. Pedimos as nossas sinceras desculpas. Esta peça tratava, assim, do encontro entre o Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e uma delegação da Câmara de Comércio de China. Agora sim, passamos à peça anterior, que falava da Conferência de Bruxelas, onde a Guiné-Bissau recebeu promessas financeiras de vários países e organizações internacionais num valor que não estavam à espera. Possa concretizar a sua visão de desenvolvimento nos próximos 10 anos, o Executivo guinense apresentou hoje em Bruxelas a dezenas de países e organizações o seu plano estratégico. Um plano que, na opinião de vários analistas, tanto nacionais como internacionais, foi bem elaborado e estruturado. Fato confirmado na mesa redonda, onde os principais parceiros não hesitaram a financiar. Caso concreto da União Europeia, que, para além de levantar as restrições à cooperação com a Guiné-Bissau, imposta em 2011 na sequência do golpe de Estado Militar, anunciou que a Comissão se compromete a financiar o país com 160 milhões de euros a serem desbloqueados em tranches até 2020. Já o governo Timor-Leste, na voz do seu Ministro dos Negócios Estrangeiros, Hermano Coelho, anunciou a disponibilização às autoridades de Bissau de um apoio financeiro no valor de 1,9 milhões de dólares americanos. O Banco Africano de Desenvolvimento confirmou o apoio financeiro na ordem de 300 milhões de euros para assistir o plano do Executivo de Simões Pereira e ainda se comprometeu a ajudar as autoridades guinenses a encontrarem outras fontes de financiamento para a implementação deste plano. Japão promete estudar a forma de investir no esforço de estabilização do país e defende a necessidade da comunidade internacional a apoiar as autoridades de Bissau. Quanto ao Brasil, referiu o seu apoio institucional que vem sendo dado no quadro de cooperação bilateral, envolvendo montantes na ordem de mais de 5 milhões de dólares americanos. A CDAO, a UEMOA e a Ghana, igualmente, interviram pedindo que a comunidade internacional apoiasse a Guiné-Bissau. Entretanto, ficou sublinhado que estes apoios e outros que forem reunidos na conferência exigem uma implementação sólida e transparente das prioridades que o próprio Executivo guinense definiu na Estratégia de Desenvolvimento Nacional. Por outro lado, foi apontado a necessidade do muito que há ainda por fazer para assegurar o respeito da lei, o funcionamento das instituições democráticas e o estabelecimento de uma administração pública efetiva para combater a corrupção, a impunidade e o crime organizado, para garantir que a Guiné-Bissau se torne um país mais aberto ao investimento e para corrigir os danos causados aos recursos naturais da biodiversidade do país. Teremos mais notícias sobre a mesa redonda após o regresso do nosso enviado especial, Eusébio Nunes. Terminou hoje em Bissau a 7ª sessão da audiência e julgamento da CDAO. Foram 3 dias de trabalho intenso em apreciar 8 casos envolvendo Estados-membros da CDAO. Trata-se de uma descentralização das atividades do Tribunal como forma de aproximar as instâncias da comunidade aos cidadãos. O Tribunal da Justiça da CDAO apela aos Estados-membros a apoiarem o Tribunal. O apelo foi lançado esta manhã pela Presidente na sessão do encerramento da 7ª sessão extraordinária de audiência e julgamento realizado em Bissau. Os Estados-membros designarão a autoridade nacional competente para receber ou executar a decisão do Tribunal e notificarão esta designação ao Tribunal de Justiça da Comunidade. Nós queremos aqui apelar muito sinceramente ao Sr. Presidente da Assembleia Nacional Popular e aos Srs. Deputados da Nação a apoiarem o Tribunal de Justiça da CDAO nesta perspectiva de conseguir que as decisões sejam executadas, pelo menos no que concerne aqui à Guiné-Bissau. Ainda não houve nenhuma, mas temos a Sra. Deputada, que também é deputada da CDAO, em todos os países que se possa levar esta mensagem. É preciso, quando o Tribunal decide, que a decisão seja posta em prática.
A atribuição dos juízes do Tribunal da CEDEAO foi igualmente referenciada nesta cerimónia. Este novo coletivo de juízes, tal como os que precederam, tem uma missão clara e inequívoca, que é a de garantir o respeito pelo direito, o respeito pelos princípios da equidade e dos direitos do homem no espaço comunitário. Esta nova missão apenas é possível, em primeiro lugar, com uma cooperação franca e consistente entre as instituições da CEDEAO, tal como elencados no artigo 6º do Tratado Revisto, com vista à consecução dos objetivos da comunidade, que consiste na promoção da cooperação e integração numa perspectiva económica da África Ocidental, por forma a melhorar o nível de vida dos seus povos. Trata-se de uma forma de descentralização das atividades do Tribunal da CEDEAO e trazê-lo o mais perto próximo dos cidadãos. Voltando ao assunto do dia, mesa redonda de Bruxelas, vale salientar também que os países que fazem parte da CPLP, como Portugal e Cabo Verde, prometeram apoiar a Guiné-Bissau. Contamos desenvolver este assunto amanhã no nosso bloco informativo. O Ministro das Infraestruturas, Construção e Urbanismo fez hoje uma visita às obras de reabilitação na cidade de Bissau. José Antônio Cruz de Almeida foi inteirar-se do andamento dos trabalhos nas vias públicas. A visita serviu para o Ministro das Infraestruturas inteirar-se dos trabalhos de reabilitação nas vias em construção na capital guineense. O objeto de nossa visita é constatar de facto que avanço do trabalho. Olha como de facto um bom parte do trabalho está oferecido. Quanto aos proprietários das casas atingidas, o Ministro proferiu algumas palavras de consolo. Ali na estrada Clele, que tem também zona de pós-transformação que precisa ter, e um conflito com o morador, e foi caso no tribunal, havia como se casa, a beira de se casa e na panha, ele acha como aquele esse terreno e por aí. Nós não damos papel de interesse público, essa é uma estrada para via interesse público, razão pela qual não tem disposição tomada para indemnizar qualquer benfeitoria que está atingido. Mas mesmo assim, ele vai ao tribunal, portanto não tenta resolver, não envolver também no advogado de Estado, para poder acompanhar o processo, para não poder chegar a um consenso rapidamente. A empresa encarregada deu garantias de terminar obras no período previsto. Nós estamos ali para fazer força, para fazer esse programa de urgência do governo. Não pedi desculpa para o povo, para a poeira, mas o trabalho tem que ter poeira. Não a minimizar, reguando água e fazendo o máximo. Não a tenta fazer força para antes, final de junho, fazer máximo para que estradas que não abrem, para máximo que pode ser aberto para tráfego. De acordo com a empresa responsável, até junho próximo, a cidade de Bissau já vai ter uma nova estrutura. Durante a visita do Ministro das Infraestruturas às obras de reabilitação nas vias públicas, constatou-se 2 casos. Presença de uma mulher com a mão na lama e uma criança a brincar piribam ao redor de uma das obras. Durante a visita do Ministro das Infraestruturas às obras de reabilitação nas vias públicas, constatou-se presença de uma mulher com a mão na lama. Se outrora as mulheres eram vistas como simples donas de casa, que se ocupavam dos trabalhos domésticos, hoje, com o avanço tecnológico, é bem diferente. Uma outra situação foi verificada. Com certeza a palavra mufunessa não escapava de boca das pessoas se acontecesse algo com esta criança que, sem noção do perigo que corria e sem ninguém para a repreender. E os fiscais das obras? Quais as suas funções? Dizem, mais vale prevenir do que remediar. Mas no país, todos aguardam para depois dizer desgraça, ou seja, mufunessa. Março é o mês da mulher e é ainda no quadro das suas comemorações que o programa Mulher em Foco falou com a representante da ONU Mulher, senhora Letícia Kawenzeri. Uma mulher que, ao falar das atividades de sua agência na Guiné-Bissau, revelou que a sua visão é também a ONU Mulher é ver igualdade entre sexos respeitados.
A ONU Mulher é uma das agências das Nações Unidas que opera na Guiné-Bissau desde 2008. Numa entrevista ao programa Mulher em Foco, no âmbito das comemorações do 8 de março, a representante residente Letícia Kaizire fala da visão principal desta agência, ou seja, ver a igualdade e equidade do género respeitadas. A ONU Mulheres tem uma ambição de um mundo melhor, onde a igualdade entre os sexos seja uma realidade. Na Guiné-Bissau, de 2008 até a data presente, nós empenhamos justamente em ajudar na implementação de todos os engajamentos relativos a estes eixos, mas concentramos essencialmente sobre a participação política das mulheres, a autonomização econômica, a luta contra a violência baseada no género, paz e segurança, igualmente a integração do aspecto género no processo de planificação orçamental. Assim, contribuímos no reforço de mecanismos que elevem a participação das mulheres, tanto assim que estamos satisfeitos com o engajamento profundo das mulheres na campanha de educação cívica e de sensibilização durante as eleições, através da Casa de Acompanhamento e também a presença de mulheres nos órgãos de tomada de decisão. A ONU Mulheres tem um projeto conjunto com a FAO e a Unicef que visa assegurar que as mulheres mais marginalizadas tenham acesso a recursos econômicos e melhorem a sua condição de trabalho e de vida, um projeto que implica a RNMT e a AMEI, e nesse quadro já apoiamos 22 microprojetos, um centro econômico para mulheres em Gabu e reabilitação do mercado de Gabu. Também em curso existe um outro projeto com o Banco Africano de Desenvolvimento. Relativamente à violência baseada no género, entre outras, contamos com a formação de organizações que trabalham nesse domínio e ainda a criação de um centro de reinserção social, psicológica e econômica das vítimas de violência. No que diz respeito à integração do género no processo de planificação orçamental, a ONU Mulheres e outras agências das Nações Unidas já apoiaram a elaboração do PNIEC e neste momento estamos a ver como ajudar o Ministério da Mulher e o Instituto da Mulher e Criança na elaboração de um plano de ação para a sua implementação. Finalmente, sobre a paz e segurança, a ONU Mulheres pensa organizar formações sobre mediação de conflitos e neste quadro está prevista uma parceria com a RUMSECAU. De um modo geral, esta responsável considera que ainda há muito caminho a percorrer até que consiga implementar as diferentes convenções, tratados e resoluções para a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. O Instituto Nacional de Estatística fez hoje a apresentação do website aos alunos da Escola Nacional de Administração. A referida apresentação visa atualizar a camada estudantil com informações estatísticas concretas sobre a situação económica e social da Guiné-Bissau. Foi uma campanha de acesso livre às informações estatísticas iniciada desde novembro de 2014, no sentido de imprimir uma nova dinâmica no seio da produção estatística para posterior difusão, fazendo valer as informações sobre a situação econômica e social do país. Neste âmbito, nós solicitamos a todas as instituições de formações, centros de formações, universidades, para que realmente possamos fazer a nossa apresentação de todas as informações estatísticas que nós temos ao longo dos últimos 10 anos. Para além disso, nós vamos apresentar-vos as diferentes bases de dados existentes que nós conectamos com o nosso sítio web. Ali vocês poderão constatar que existem bases de dados que nós chamamos Guiné-Bissau Info. Existe também base de dados do Ministério da Agricultura. Existe mais outra base de dados que tem as informações documentais de todos os inquéritos que nós fizemos. Por isso, os nossos docentes, os alunos, podem dirigir-se, visitar este site para poderem ter acesso a todas as informações. O website ora apresentado vai servir de suporte aos alunos durante a vida estudantil para que possam ser firmes e sólidos quando se tratam de estatísticas. Nas nossas aulas, nas conferências, falamos muito das informações dos países fora da Guiné-Bissau. Falamos das informações de Moçambique, de Brasil, de Portugal, de Rússia. Mas o guineense nunca tem acesso à sua própria informação. Nós pensamos que não podemos estar a formar quadros que não conheçam onde estão, quem somos,
o que é que fazemos nos aspectos do desenvolvimento, nos aspectos sociais, aspectos económicos. Ainda o diretor da Escola Nacional da Administração pretende, num futuro próximo, fazer parceria com o Instituto Nacional de Estatísticas. Importa frisar que os dados documentais apresentados sobre o trabalho infantil na Guiné-Bissau revelam que as crianças entre 5 a 17 anos são consideradas ativas no país, facto que não acontece nos outros países. E até neste momento foram arquivadas 12 operações estatísticas. O seminário de capacitação sobre a epidemiologia do campo terminou no princípio da tarde de hoje, isto numa altura em que se registram vários casos de sarampo e outras doenças. Há 5 semanas que vinha decorrendo o seminário de reforço de capacidades destinado aos profissionais de saúde sobre a epidemiologia do campo. Agora, nós todos aqui somos capazes de fazer uma vigilância sistemática contínua, começando pela recolha dos dados, análise dos dados, interpretar para ter a informação e depois para poder tomar medidas de tomar ações, informar o nível superior. Os regionais estão com dificuldades. Na verdade, nós compreendemos que essas dificuldades, com a vontade, também se faz contornar. Isto numa altura em que se fala do aparecimento de casos de diferentes doenças e confirmados pelo presidente do Instituto Nacional de Saúde. Neste momento estamos a gerir a epidemia do sarampo, estamos a gerir, continuar a gerir, a tomar as medidas de prevenção contra a epidemia do ébola, estamos a gerir casos de raiva, estamos a gerir alguns aumentos de casos de diarreias em algumas áreas sanitárias e regiões sanitárias, estamos a gerir e o nosso sistema agora depara com casos de doença de chikungunya, que é uma doença não nova no mundo, mas nova no nosso perfil epidemiológico. Portanto, nós devemos estar preparados para gerir todas essas adversidades do perfil já conhecido epidemiológico do país e mais outras que possam ser esporadicamente registradas. O Instituto Nacional de Saúde capacita técnicos com instrumentos que os permitirão lidar com urgência nas comunidades onde estão inseridos. O presidente do Tribunal de Contas terá sido hospitalizado por alguns minutos na urgência do Hospital Nacional Simão Mendes. Em causa está o acidente que aconteceu com a viatura que o transportava para o serviço no princípio da manhã de hoje. Esta viatura transportava o presidente do Tribunal de Contas para o serviço, segundo o seu motorista, e envolveu-se num acidente que a deixou neste estado, provocando um ferido. Tem 3 carros adiante, logo me para. Bom, ele homem saiu de lá do Benfica e na curva lá. De repente, mano, que curva, que velocidade, que curva com ele, e que consegui dominar o carro, logo bem mais onde que para. Curva de repente, ele faz bem com um táxi lá, e passa aquela curva, que curva só, de repente que consegui dominar o carro e vem bater na mim. A mim que o presidente do Tribunal de Contas. Nós 4, e segurança está lá, o presidente do Tribunal de Contas está lá, e Sermão também está lá. Ninguém apanha? Não, o presidente do Tribunal de Contas apanha, porque apanha na pé e que consegui pisar pé direito na chão, logo um segurança me põe na táxi e vai. A TGB tentou contactar o médico que assistiu o presidente do Tribunal de Contas. A tentativa foi inviabilizada pela enfermeira-chefe deste serviço. O motorista desta viatura, que vinha nesta via, apresentou a seguinte versão. Sai de direção de Benfica na BIM, mas é que carro rengo a pé zonas, logo fica na metade. Então depois que a polícia dá uma hora lá para vira, que carro despista, esse na bimba também de outro lado. Depois tenta fazer manobras, bate nele. Tirava banco, leva para fora na oficina. O fato de o Sindera virou uma caixa e por aí criou desequilíbrio? Bom, e que desequilíbrio como tal, porque se está bem seguro. Seguro. Este bidão é seguro. Seguro demais para provocar um acidente e terá provocado também uma justiça fora da instância própria. Escolta de presidente, que ele aqui tirando de carro e por cá e dá sapateada e bate que por molotrar. Depois se tira a pistola com mina foguete. Depois de alguns contactos com as autoridades nacionais, a missão empresarial chinesa e camerunesa manteve ontem um encontro de trabalho com as autoridades dos portos da Guiné-Bissau. A visita tem como objetivo fazer a prospecção do investimento no país.
Depois de encontro com os comerciantes, Secretaria de Estado de Turismo, com finalidade de fazer a prospecção do investimento no país, a missão dos empresários chineses e cameruneses manteve desta vez um encontro com as autoridades portuárias da Guiné-Bissau. Satisfeito com a visita, o diretor-geral da APGB disse que nenhum país desenvolve sem que haja o investimento externo. Esse sinal, para nós, é um sinal de encorajador e que espero que possa traduzir numa prática para que a Guiné-Bissau, de facto, possa poder contar com gente como essa e que venham tanto ajudar a desenvolver o nosso país. Acrescentou ainda que investir num país é preciso ter coragem. Eu creio que o povo guineense está mais preparado que nunca para poder contar com a ajuda da comunidade internacional e, sobretudo, dos investidores que virão, obviamente, ajudar a nossa economia. Espero que isto venha a traduzir na prática. Já há 3 dias em Bissau, que os empresários chineses e cameruneses em missão de prospecção de investimento no país. A Direção-Geral do Conselho Nacional de Carregadores de Guiné-Bissau, em colaboração com o Secretário de Estado de Transporte, João Bernardo Vieira, entregou donativos de 200 folhas de zinco, uma caixa de 25 kg de pregos e cheque no valor de 200 mil francos CFA às vítimas do incêndio no mercado de Bandim na semana passada. Num gesto de solidariedade, a direção do CNC deslocou até o mercado de Bandim a fim de entregar 200 folhas de zinco, uma caixa de pregos e cheques no valor de 2 milhões de francos CFA ao presidente dos retalhistas. Aliou Sedi agradeceu o gesto e garantiu que vão fazer um bom uso dos donativos. Tudo que é que Billy é dividido na pé, igualdade. Se a gente quer ver é terra canada. O governo só capaz de fazer nada, mas se a gente se cau na queimado dia 1, para Deus ajuda, não pedir para Deus ajuda, mostrar no que a gente para é tempo ali, tem gente detido, tem gente própria, tem gabinete para ameaçar, que a gente está outro gente está detido. Depois, o cara queima, cau de alguém buriba, mas o que vou falar não acaba queima fera tudo. Não me estive falar vou sofrer, vou ter coragem de como a situação cala volta a acontecer mais. Porque pensa na autoridade estatal na vai luta dia a dia para manter a segurança, para poder funcionar dignamente, para ser parceiro fundamental para o Estado de Guiné-Bissau. Nós sabemos como o setor privado é peça fundamental, primordial para a estabilização da economia de Guiné-Bissau. Segundo o diretor-geral da CNC, enquanto um parceiro legítimo dos comerciantes, não podia ficar de braços cruzados sem condenar com veemência os incêndios decorridos no mercado de Bandim. No dívida bem, damos apoio mínimo para poder minimizar esse sacrifício que passa resultante de fogo posto. Para falar como não sabia como a contribuição que nós dá e por cá não resolver todos os problemas, mas nunca por ficar de lado sem dar uma contribuição mínima. Na base, nós temos conosco caixa de prego, que portanto totaliza 25 kg, nós temos 200 chapas de zinco, nós temos cheque no valor de 2 milhões de francos CFA para poder dar para poder apoiar minimamente para minimizar esse sacrifício. Nós falamos como esse é gesto que nós temos em nome do Conselho Nacional de Carregadores, junto com a tutela, que é a Secretaria de Estado de Transporte, não entendi como não deve bem apoiar a Bosquer. Fernando Dias Costa ainda apelou às autoridades competentes no sentido de tomarem medidas de precauções necessárias para que os atos não voltem a acontecer. Uma correção, o cheque doado foi no valor de 2 milhões de francos CFA. Indivíduos não identificados roubaram esta madrugada cabos elétricos de alta tensão no estádio 24 de setembro. Para o roubo, os ladrões serviram-se de uma viatura para transportar os cabos, apesar da segurança reforçada durante 24 horas. O maior complexo desportivo do país foi vandalizado esta madrugada por larápios de cabos de alta tensão. Os gatunos introduziram, imagine, uma viatura no interior do estádio 24 de setembro para cortar e transportar cabos elétricos. Prova de que os larápios agiram com toda a calma do mundo são estes rastros deixados. O mais estranho é que, apesar da segurança reforçada, o malfeitor conseguiu escapar.
Não ensinais viaturas, ainda papiar num campo que tem guarda, está guardado para polícias, uma viatura entrando dentro do estádio, entrando no portão, porque por entrar em nenhum lado fica portão. O que é que não pensa em termos de próprios guardas, em termos de pura responsabilidade? Não, a responsabilidade tem que apurar a polícia que está ali, a Guarda Nacional e a Polícia da Ordem Pública que está ali, e tem que informar o que é que passa. De facto, a gente poder apresentar a justiça, porque é um dano irreparável e grande. Que cabo cortado e cabo que está emendado. E tem que mandar buscar o cabo em bobino inteiro para poder fazer uma reinstalação de novo. Essa é a brincadeira. É uma coisa muito séria, não tenho certeza como dos comandos de Guarda Nacional, assim comando da Ordem Pública, na toma de diligência no sentido de apurar o que aconteceu. O estádio 24 de setembro ficou às escuras. Não obstante, a alerta destes amantes do desporto na altura da inauguração. Se fui guarda no campo, para é na bindana, bandido na bin quebra vidro, é na danar. É dana só dinheiro de chinês. Mas os larápios não importam saber o que é bem comum e o que não é. Agora, o país e o desporto terão que fazer contas com prejuízos que podem rondar milhões de francos CFA. Qual foi a reação dos chineses? Os chineses ficam consternados. Fica consternado, a minha tem que ter um capudo de eles na cara, porque para o esforço que nós estamos a fazer e para apoio que estão dando, suplementar a essa que fazia no estádio, só a aquisição de que cabo para tirar mal para o estádio, que nós não conseguimos fazer até hoje, eles não faziam, são $30.000. Logo pela manhã, um suspeito foi preso pelas autoridades da 5ª Esquadra, responsáveis pela segurança do estádio, que para já não querem avançar mais pormenores. Esta lamentável notícia fechar a edição de hoje. Muito grata pela disposição e até amanhã, à mesma hora.